Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Estou dando início ao mais novo quadro aqui do canal, chamado Respondendo Comentários, e esse aqui é o primeiro vídeo. O objetivo aqui é óbvio, é responder os comentários de vocês aqui no canal do YouTube. E para isso eu preciso que vocês continuem aí comentando nos meus vídeos. Então eu vou selecionar alguns comentários e vou responder vocês. Porque esse é o objetivo do canal. Eu quero que sempre seja uma troca de experiências entre eu e vocês aí. Quero sempre as suas opiniões, eu quero sempre seus pontos de vistas, eu quero ver se vocês concordam com as coisas que eu falo aqui no vídeo ou não. Então isso é legal, porque juntos todos nós estaremos falando sobre filmes e também outros conteúdos de terror. Que é claro, eu pretendo trazer outras coisas além de filmes aqui no canal. Então, o objetivo aqui é ser um vídeo mais descontraído, um vídeo sem roteiro, um vídeo onde eu não vou me preocupar com o tempo. Por quê? Porque é a minha interação com vocês. Mas antes de mais nada, um forte abraço para Stephanie Borges, uma das minhas fãs aqui do canal. Muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado por todo o apoio. Eu sempre leio seus comentários, eu sempre curto, quando possível eu também respondo. Muito obrigado, Stephanie. Mais pra frente eu vou ler um comentário seu e vou comentar mais um pouquinho sobre essa interação que você tem aqui com o canal. Muito obrigado. Bom, então vamos lá para o primeiro comentário. É o seguinte. Quem publicou foi Crazy Hiena 9135 no vídeo Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. É pesado demais? E essa pessoa, escreveu assim: o legal desse filme é que foi a primeira vez na franquia que os monstros se revelaram reais. Esse foi um dos motivos do longa ser um marco na época, sendo até hoje na verdade. Pena que fizeram uma continuação super fuleira, o tal Retorno à Ilha dos Zumbis. As músicas desse filme são uma das minhas favoritas. It's Terror Time Again e The Ghost is Here são uma maravilha do rock. Eu concordo com você, Crazy Hiena. Eu vou chamar assim porque eu não sei seu nome, eu tenho que chamar pelo nick que tá aparecendo aí. Gente, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é maravilhoso. Sério. Pra mim, é o melhor filme, o melhor longa da turma do Scooby-Doo mesmo. E assim, é um desenho que ele marcou a minha infância e sempre que possível eu quero estar comentando aqui desse desenho aqui no canal. Quem viveu, quem era criança nos anos 90, início dos anos 2000, enfim, com certeza já deve ter assistido ou então ao menos ouvido falar, será que é assim? Escutado, enfim, sobre Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. E para você que não conhece, por favor assista, porque é um filme incrível. Por que é que eu coloquei esse título, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis? É pesado demais? Porque ele é um filme infantil. Só que ele não é um filme infantil qualquer. Nós vemos ali temas como rituais, mortes, sacrificar outras pessoas, imortalidade. Então assim, são temas que não são tão comuns para as crianças estarem consumindo. Por isso que eu fiz esse vídeo. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é pesado demais? Para nós adultos, não, porque nós assistimos filmes de terror com conteúdos aí muito mais explícitos, com outras abordagens, com coisas realmente muito mais pesadas. Mas Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, eu vejo que ele é sim pesado para crianças. E eu era uma criança, assistia muito Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis no Cartoon Network. Sério, eu ficava super animado quando ia passar esse longa no Cartoon Network.
E eu ficava ansioso, eu falava, nossa, que legal, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Confesso que eu tinha medo daquela fumaça verde que ia descendo dos céus e entrando ali na terra, e eu imaginava que isso ia acontecer aqui em casa também, porque eu tenho um jardim aqui em casa, e eu ficava com esse medo, né? Eu ficava, nossa, será que vai sair um zumbi, principalmente à noite? Então assim, eu concordo com você, Crazy Ana 9135. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, ele não só foi um marco na época, como ele é um marco na franquia até hoje. É algo realmente impressionante. Tem uma coisa que na verdade eu não curto aí, que é a sua continuação, Scooby-Doo Retorna à Ilha dos Zumbis. Sério, que coisa desnecessária, completamente descartável, completamente assim, é algo desprezível. Não assista Retorno à Ilha dos Zumbis, assista somente o clássico, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, porque é um longa incrível, é um longa excelente. É claro que ali nós temos Scooby-Doo sendo Scooby-Doo, então bastante humor, bastante zoeira, mas por trás disso tem uma história muito macabra e também muito pesada. Enfim, é isso. E as músicas também, It's Terror Time Again e The Ghost Is Here. São músicas, principalmente It's Terror Time Again. Nossa, quando toca, eu fico vidrado, sério. Me dá uma felicidade quando toca essas duas músicas, principalmente Terror Time Again, porque é algo que se encaixa perfeitamente no filme. Foi muito bem aplicado, foi muito bem feito. Vamos para o próximo comentário aqui agora, também da Crazy Ana 9135, sobre o vídeo A Orphan 3 é necessário? Aí a Crazy Ana 9135 escreveu assim: A Orphan já deu o que tinha que dar, ou seja, o primeiro filme. Não vejo o menor sentido em fazer mais filmes. Se a ideia é ir voltando no tempo para ver as origens da vilã, então, uma hora o nome do filme não vai nem ter mais sentido. Eu concordo. Porque ela vai estar com os pais vivos. Daí, quando chegarem na parte que ela realmente era criança, o título será A Futura Órfã. Concordo com você. Pra mim, A Órfã é um filme que ele se basta. Ele não precisava de continuação. E ele não precisava de uma pré-sequência. A Orphan 2 é um filme bem mais ou menos, ele é bem inferior ao primeiro. Confesso que eu concordo com você, não tem sentido em fazer mais filmes. O primeiro filme, ele é suficiente. Ele tem começo, meio e fim. E a história da Esther, ou melhor, da Lina, ela é mencionada já falando de como as coisas aconteceram no passado. Nós não precisávamos de um filme mostrando que ela veio de um hospital psiquiátrico, o que ela fez com uma família, que ela incendiou uma casa, não. Sinceramente não. Então, pra mim, a Orphan 3, assim como o 2, que no caso é a origem, é desnecessário. E fazer uma franquia contando de trás pra frente, como seria o passado da Lina, também não é necessário, porque não precisa disso. Eu sou completamente contra a franquia Orphan. Pra mim, eu considero somente o primeiro filme sendo único. Esse negócio de transformar filmes que se bastam em franquias é igual a Casa de Cera. A Casa de Cera é um filme que ele tem começo, meio e fim. A gente não precisa ver a história dos pais do Bo e do Vincent, porque isso já é mencionado no filme. Nós não precisamos disso. Não precisa, eu acho que é desnecessário. E isso cabe aqui também em A Órfã. Não precisa contar o passado da Lina. Não, isso daí completamente desnecessário. Vamos para o próximo comentário.
Ah, chegamos aqui na Stephanie Borges. Premonição 6 confirmado para 2025. A Stephanie Borges 8039 comentou o seguinte: seria interessante se mostrasse como tudo começou e a origem das visões, e seus visionários eram pessoas aleatórias ou escolhidas para terem essas visões. Eu concordo. Aqui sim seria interessante ter um filme explicando como que funciona mais ou menos esse esquema da morte. Porque até então nós temos as deduções dos personagens. Nós temos aí o que um personagem fala pro outro, o que eles adivinham, o que eles vão atrás. Mas seria interessante se a gente tivesse um filme com um toque mais sobrenatural ainda, para poder explicar essa linha do tempo da franquia Premonição. Olha só que legal. Seria super interessante isso. Iria deixar a franquia mais rica. E isso é muito legal, muito bacana mesmo. É um tipo de pensamento que seria legal criar um spin-off. E eu queria que a Warner, né, acho que é da Warner, Premonição, acho que é, né, enfim, tivesse essa ideia de criar um filme com um toque mais sobrenatural, porque a franquia Premonição é uma franquia sobrenatural sim. No caso, a morte, ela é uma entidade, e seria interessante a gente ter aí um médium, por exemplo, como protagonista, contando como que é esse esquema da morte, por que é que a morte escolhe essas pessoas para ir atrás, e mais do que isso, o que é a força oposta da morte. Podemos aí chamar de força da vida, que dá a visão para as pessoas. No caso, para os visionários, as dicas, como escapar, sei lá, enfim, seria interessante isso. Um outro comentário aqui da Stephanie Borges é o seguinte: eu não lembro o que eu falei nesse vídeo do Premonição 6, mas ela comentou o seguinte: por favor, faça sim um vídeo sobre Premonição 4. A pessoa que vai assistir a franquia pela primeira vez pode facilmente pular o quarto filme, já que o quinto é um prequel. Assim, eu fiz um vídeo, eu já falei bastante sobre a franquia Premonição, é a minha segunda franquia preferida, ficando atrás somente da franquia do Chuck. E assim, o quarto filme da franquia Premonição realmente é fraco. Eu não curto muito ele. Eu assisto por assistir, mas não gosto dele. Eu acho que eu já comentei bastante sobre Premonição 4 aqui, mas eu vou repetir. O Nick, ele é um visionário fraco. As mortes são toscas. A premonição é tosca. Os personagens são estereotipados. São superficiais e também descartáveis. Não temos aprofundamento de ninguém aqui. Nada se desenvolve. Temos um 3D em excesso que é completamente desnecessário. Enfim, é uma série de coisas, é um conjunto que faz com que esse filme aqui ele seja muito fraco. E isso porque, é claro, eu fico pesquisando na internet, isso não é somente eu quem falo. Existem muitas pessoas por aí que também consideram Premonição 4 um filme fraco. E de fato ele é. Qual a sua opinião sobre Premonição 4? Por favor, deixe aqui nos comentários. Vamos para o próximo comentário. Horror em Amityville 2005 assistindo. Quem comentou foi Biel Frota 8349. Seu canal é muito legal. Tenta trazer dicas de filmes de terror no YouTube. Sim, mais pra frente eu vou fazer vídeos de recomendação de filmes aqui no meu canal. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês se inscrevam no meu canal, por favor, para poder monetizar o mais rápido possível e transformar essa daqui na minha única e principal fonte de renda aqui na minha vida, né? Então, preciso da ajuda de vocês. E muito obrigado, Biel Forta, porque você gostou do meu canal e provavelmente deve estar inscrito. E se não estiver, por favor, já se inscreve.
Vamos para o próximo comentário. A Morte do Demônio. Listei do pior ao melhor filme. E esse comentário aqui é da Karen Vitória 7874. Eu concordo em gênero, número e grau. O meu favorito é o mais recente, sem desprezar o clássico. Mas infelizmente, os mais recentes ganham em quesito roteiro e atmosfera. Não é nem questão de efeitos, mas atmosfera. Meu favorito é Evil Dead Rise, que no caso é a Morte do Demônio 5. Bom, a trilogia clássica da franquia Morte do Demônio, ela é de fato muito boa. Só que chamar essa trilogia clássica de terror é forçar um pouquinho, porque é um terror misturado com muita comédia. E às vezes não, quase sempre, a comédia ultrapassa o terror durante os filmes. E isso acontece nos 3 filmes, principalmente no terceiro, que na verdade deixa de ser um filme de terror para se tornar um filme de aventura medieval. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, tá? Por favor. Então, assim, da trilogia clássica, o que eu mais gosto é o segundo. E o terceiro é um filme de aventura, porque o Ash, ele pega o Necronomicon e ele volta no tempo, ele volta demais no tempo. E aí, ele está ali se aventurando na era medieval, onde ninguém conhecia as tecnologias da época em que o filme foi gravado, enfim, a época onde o filme ele se passa, foi isso que eu quis dizer. Então, assim, eu também concordo com você, Karen. Eu prefiro A Morte do Demônio, que foi lançado no ano de 2013, e também A Morte do Demônio, que é o 5º filme, que eu me esqueci a tradução aqui em português, que é o A Morte do Demônio, né? Eu acho que é... Não é Amanhecer. Enfim, o 5º filme da franquia. É isso que importa. Eu gosto muito mais do 4º e do 5º filme do que da trilogia clássica. Inclusive, eu já assisti muito mais eles do que a trilogia clássica. A trilogia clássica eu assisti pela primeira vez lá em meados de 2015, eu lembro que eu estava no começo da faculdade, depois durante a pandemia e quando eu ia começar aqui o meu canal. Então foram poucas as vezes que eu assisti a trilogia clássica. Se for para colocar na ponta do lápis, eu acho que eu assisti 3 vezes cada filme da trilogia clássica. Mas mais pra frente eu pretendo reassistir para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. E aqui nesse vídeo eu comentei que o melhor pra mim é A Morte do Demônio, que foi lançado no ano de 2013. Gente, aquele final com aquela música épica, com a Mia correndo do demônio naquela chuva de sangue. Nossa, essa cena pra mim é uma das melhores cenas dos filmes de terror. Vamos para o próximo comentário. Chuck, listei do pior ao melhor da franquia. E aqui novamente o comentário da Karen Vitória 7874. Ela diz o seguinte: tem coisa na série que se perdeu dos filmes. Que tipo, os filmes impuseram uma coisa, a série desconfigurou totalmente. Isso é o maior ponto negativo. O meu filme favorito, né, acho que foi isso que ela quis dizer, o meu favorito é O Filho de Chuck. Apesar de muitos não gostarem, ele virou cult com o passar dos anos. Bom, aqui tem algumas coisas para comentar. Gente, eu sou muito fã da franquia Chuck. É a minha franquia de terror favorita. Acho que eu já comentei isso aqui. E tem outros vídeos que eu também já comentei. E eu concordo, a série se perdeu demais dos filmes. Eu acho que Don Mancini não está sabendo lidar com o formato de série, visto que ele sempre produziu os filmes da franquia. Para quem não sabe, Don Mancini é o criador aí do universo do brinquedo assassino, do universo do Chuck. Então assim, a série eu assisto por assistir, porque eu sou fã, eu quero saber o desenrolar da história do Chuck, são muitos anos assistindo, mas se eu falar que é um tipo de conteúdo que eu gosto muito,
Não. Sendo bem sincero pra vocês, eu não curto muito a série do Chuck, não. Eu acho que Don Mancini, ele quis inventar demais, ele deu um passo maior do que a perna. No meu ponto de vista, Chuck tinha que continuar somente em filmes. E que se fosse para a série, que fosse alguma coisa mais pesada. Mas, sinceramente, tá quase virando um conto de fadas. Seu filme favorito que você comentou aqui, Karen, é O Filho de Chuck. E você comentou aqui, inclusive, que muitos não gostam desse filme. Isso é fato. Por quê? O Filho de Chuck, ele tem um toque de comédia. Na verdade, não é um toque de comédia. Quem tem um toque de comédia é A Noiva de Chuck. O Filho de Chuck, dá pra considerar que ele não é um filme de terror. Ele tem ali algumas cenas um pouquinho pesadas e tal, mas ele não é um filme de terror. Quem tem um toque de comédia é A Noiva de Chuck. Temos alguns momentos aqui e ali que tem alguns alívios cômicos, coisa que era inédito na franquia e que se iniciou aí em A Noiva de Chuck. Porém, em O Filho de Chuck, Don Mancini chutou o balde e quase que fez um filme de humor completamente. É claro, tirando aí as cenas de violência, de morte, o gore. E se tirasse também, aí sim seria um filme de comédia. Eu gosto sim de O Filho de Chuck, gosto bastante, mas não tem como negar que da franquia principal ele é um dos filmes mais fracos. E outra coisa aqui, só comentando, voltando aqui a falar referente à série. A série, ela pegou a ideia que foi estabelecida em O Culto de Chuck, que pra mim foi uma ideia péssima, que no caso foi dividir a alma do Chuck. Gente, isso daí, eu não concordo com isso. Eu não curto. De todos os filmes da franquia principal, do 1 até o 7º, né? Do Brinquedo Assassino até O Culto de Chuck, esse é o filme que eu menos gosto. Porque eu acho que Don Mancini quis inventar demais. Teve aí a questão de fazerem um CGI do Chuck, o boneco andando. Não. Prefiro os efeitos práticos. E O Culto de Chuck, pra mim, é o filme que eu menos gosto e é o filme que eu menos assisti dessa franquia. Já peguei um dia inteiro para poder maratonar todos. E eu posso dizer com propriedade que O Culto de Chuck é o mais fraco. Ou melhor, O Culto de Chuck é o que eu menos gosto. O mais fraco no quesito terror é O Filho de Chuck. E o próximo comentário é o seguinte: esse filme me traumatizou. Aqui eu estava comentando sobre Contatos de Quarto Grau. E o comentário é da Denise Inácio 7585, que diz o seguinte: realmente, essa cena é assustadora, ainda mais que eu não sabia que não era verídica. Depois, mais tarde, fui saber. Mas a cena que mais me aterrorizou, e isso acontece até hoje, é a cena da menina do exorcista, levitando. E também, ainda por cima, com os olhos totalmente brancos. Cara, eu não consigo nem ver. E olha que esse filme é dos anos 70. Um abraço, sucesso ao canal. Muito obrigado, Denise Inácio. Não é fácil manter esse canal. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por interagir aqui comigo nos comentários. Bom, só para poder contextualizar vocês, a cena aqui no caso é sobre o filme Contatos de Quarto Grau, onde a psicóloga ela vai visitar um dos seus pacientes que passou mal durante uma regressão. E aí ela chega na casa desse paciente, ele está transpirando muito, ele está ofegante, ele não está se sentindo bem, ele está perturbado, porque de acordo com ele teve uma experiência muito ruim horas atrás. Nesse filme aqui, só para vocês ficarem sabendo, é um filme sobre extraterrestres. Ele foi criado com o intuito de passar uma mensagem, uma mensagem mesmo, de que era real. O que estava acontecendo ali naquele filme de fato aconteceu. Tanto que em alguns momentos a tela do filme ela é dividida, nós temos ali as supostas imagens reais e
a cena do filme onde os atores estão atuando. Então assim, quando esse filme ele foi criado, quando ele foi lançado, na verdade, para ele se divulgar, ele se lançou como algo baseado em fatos. Então assim, o marketing dizia: esse filme aqui ele contém cenas reais. Gente, isso daí é um prato cheio para poder chamar a atenção das pessoas. Quando um filme ele é feito, ele aparece na divulgação que ele é inspirado em uma história real, isso atrai o público, gera curiosidade. Então isso nada mais nada menos é do que marketing. E aí eu fui pesquisar, fui atrás, eu descobri depois de muitos anos que realmente era falso. Mas quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei completamente perturbado. Eu fiquei acho que um mês inteiro ruim, fiquei preocupado, porque as cenas que aparecem ali, as supostas cenas reais, elas parecem ser de fato reais. E isso é uma coisa preocupante, isso me deixou com muito medo, porque vocês precisam assistir esse filme. Assista Contatos de Quarto Grau e depois voltem aqui nesse tempo desse vídeo, porque realmente, para vocês poderem entender o contexto, porque há muita coisa para poder ficar explicando aqui. Mas é basicamente isso. O filme ele se vendeu, ele se apresenta como algo real, como algo que aconteceu de verdade aqui. A história se passa numa cidade chamada Nome, eu acho que é no Alasca. No Alasca ou Canadá? Não sei, acho que é no Alasca. E tem aí as supostas imagens reais. Na época que eu assisti, eu fiquei com muito medo. Comecei a gritar pela minha mãe, comecei a chamar por ela, porque eu realmente tinha ficado apavorado. E aí, é uma memória que eu guardo comigo até hoje, eu jamais vou esquecer disso. É um filme que me marcou demais. Então assim, assista Contatos de Quarto Grau e depois voltem aqui nesse vídeo e comente o que vocês acharam desse filme, beleza? Vamos para o próximo comentário. O próximo comentário é do vídeo Sexta-feira 13, 1984, parte 4. Capítulo final, primeiras impressões. Nós temos aqui o comentário do Vanzin. Eu gostei do capítulo final, mas a parte 5, que é a continuação direta dele, tem ainda mais nudez, violência e personagens estereotipados. Se eu não me engano, eu acho que nesse vídeo eu tinha reclamado um pouco sobre o excesso de cenas de pegação, excesso de cena de nudez na franquia Sexta-feira 13. E é por isso que o Vanzin, ele comentou isso. Muito obrigado, Vanzin, por ter participado aqui do meu canal do YouTube com seu comentário. Então assim, o capítulo final é um filme bom. É um filme bom. E a parte 5, ele não é tão bom assim não, fugiu um pouco. Tentaram trazer aí um outro Jason. Nós temos o Tommy aí, adulto, completamente traumatizado, completamente perturbado. Não é um dos filmes que eu gostei muito não dessa franquia. Principalmente pelo fato do vilão não ser o Jason. Aqui nós temos o comentário do Plínio Vinícius Martins. Jason vai para o inferno, filme mais ruim. Concordo. Nesse filme, Jason vai para o inferno é péssimo, é horrível. A gente nunca teve esse toque de alma, de entidade que sai do corpo de uma pessoa e vai para outra. Isso daí foi uma invenção que não foi muito bem aplicada, não foi muito bem desenvolvida, fugiu completamente da proposta da franquia. E sim, Jason vai para o inferno. Eu também não curti esse filme não. Não curti, não gostei. Não parecia ser um filme do Jason. Esse negócio de entidade, sai do corpo do Jason, vai pro corpo de uma pessoa, depois passa pro corpo de outra pessoa. Não. Isso daí é uma coisa que realmente não ficou bem na franquia. Também não gostei não. Próximo comentário. Sexta-feira 13, 1982, parte 3. Primeiras impressões. Quem comentou foi o Jean Manetin.
Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo e com você, Jean? Descobri teu canal agora e já me inscrevi. Muito obrigado. Sempre fui apreciador de Sexta-feira 13. Você pergunta qual a razão de os 3 primeiros filmes serem lançados ano após ano. A resposta é simples. Dinheiro. Se deu certo e lucrou, façamos continuações. Simples assim. Um abraço aqui de Santos, São Paulo. Muito obrigado, Jean. Um abraço para você também. E assim, eu lembro que eu assisti a franquia Sexta-feira 13 e teve um momento que eu me senti saturado dessa franquia. Porque são muitos filmes. Uma outra franquia que faz isso é a franquia Halloween. E aí, pelo que eu percebi, eu acho que os 8 primeiros filmes dessa franquia, que se eu não me engano, ou são 12 ou são 13 filmes, não lembro, me corrija aqui nos comentários, por favor. Eles todos foram lançados na década de 80. Então, o primeiro filme da franquia Sexta-feira 13, ele foi lançado no ano de 1980 e o 8º filme em 1989. Então, foram lançados 8 filmes em um período de 10 anos. Gente, eu concordo, em partes, que assim, se tá fazendo dinheiro, vamos continuar investindo. Afinal de contas, a empresa, ela precisa de dinheiro para poder se manter. Precisa de dinheiro para poder pagar os funcionários, para poder pagar os custos e investir em outras coisas. Isso daí eu concordo. Só que pra mim parecia que era algo desesperador. Eu comecei a assistir, comecei a ver os anos de lançamentos e eu pensei, nossa, parece que tudo foi feito às pressas. E realmente, enquanto eu assistia aos filmes, eu tive uma impressão aqui e ali de que essa franquia ela foi feita às pressas. Parece que não tiveram cuidado aqui nos filmes. Então, quando eu fiz o vídeo comentando a minha opinião sobre a franquia Sexta-feira 13, eu acho que eu comentei sobre isso. Parecia que a produtora estava desesperada. E não é assim que as coisas acontecem. É claro, né? Em se tratando de empresa querendo lucrar, né? Enfim. Tudo pode acontecer. E isso aconteceu. Então, basicamente isso. Pra mim, Sexta-feira 13, assim como a franquia Halloween, são franquias saturadas. E Jogos Mortais também, viu? Nós estamos aí para o 11º filme. Pra quê, né? Enfim. Vamos para o próximo comentário. Nós temos aqui 3 comentários. É assim. Sexta-feira 13, 1982, parte 3, primeiras impressões. Quem comentou foi Beto Teixeira, 5045. Bom dia, caramba, sou muito fã dessa franquia de terror. Incrível que em 2024 tem gente que não conhece Sexta-feira 13 filmes. Bons tempos assistir os filmes no cinema, na TV e alugar nas locadoras, assim que os filmes iam chegando. Bom, Beto, é o seguinte, não é que eu não conhecia a franquia Sexta-feira 13, é claro que eu conhecia sim. Só que eu nunca tinha parado para assistir, porque o Jason, ele nunca foi um personagem que me chamou tanta atenção. Na verdade, eu sempre ignorei a franquia Sexta-feira 13. Não sei porquê, não despertava vontade em mim de assistir aos filmes. Eu conheci o Jason, o primeiro filme que eu assisti do Jason foi Fred vs Jason. Eu conheci os 2 personagens e foi através do SBT, da Tela de Sucessos. Se você conhece a Tela de Sucessos, parabéns, deixa aqui nos comentários. Naquela época se passava muito, acho que há 15, 20, 18 anos atrás, enfim, eu tenho 29 na data de publicação desse vídeo, e passava bastante Fred vs Jason. E foi aí nesse filme que eu conheci os 2 personagens. Só que o Fred, ele me chamou muito mais a atenção do que o Jason. Não sei porquê. Eu acho que talvez seja o fato do Fred invadir os sonhos das pessoas, ter aquele toque sobrenatural. E aí eu fui pro lado do Fred. Inclusive eu acho que Fred vs Jason é um filme do Fred, eu acho que comentei isso. E aí eu ignorei o Jason.
Eu sempre soube quem era o Jason. Eu sempre soube da franquia Sexta-feira 13. Só que os únicos filmes que eu tinha assistido foi Jason Vai para o Inferno e Jason X. E é claro aí, Fred vs Jason. De resto, eu tinha ignorado. Não sei porquê, mas o Jason foi um personagem que ele nunca me chamou muita atenção. Vamos para o segundo comentário. Sexta-feira 13, parte 3, é o meu favorito de toda a série. Realmente é um bom filme. Ainda aqui nos comentários do Beto, a morte da cabeça esmagada do namorado da Final Girl foi gravado assim de propósito, porque o filme foi gravado todo em 3D. Eles jogavam muitas coisas na tela. Aí que ele comentou também que por isso o olho ele salta. Essa cena foi muito tosca, real. Quando eu vi essa cena dos olhos do personagem saltando assim, não, eu falei, nossa, que coisa zoada, que coisa tosca. Mas enfim. E eu já fiz um vídeo aqui comentando que o 3D, eu acho que ele é uma coisa que não combina muito com filmes de terror. Porque basicamente você vai ver o que saindo da tela? Vísceras e sangue. Diferente de filmes de aventura, onde tem mais objetos que podem sair da tela e que fazem mais sentido. Eu acho que o recurso 3D ele não combina com o gênero de terror. Ele combina muito mais com o gênero de ação e aventura. Vamos aqui para o próximo comentário. Quem comenta aqui no vídeo Sexta-feira 13, 1988, parte 7, A Matança Continua. Novamente o Jean Manenti, acho que é isso. O Tommy Jarvis desistiu do Jason, depois da merda que ele fez na parte 6. Ao ressuscitar um monstro, ele deve ter pensado, tô fora. Gente, o Tommy, ele tinha muito potencial de ser o personagem principal dessa franquia, mas é uma pena que ele foi descartado. Igual a gente tem ali como o Andy com o Chuck, a Laurie Strode com o Michael Myers, a gente poderia ter o Tommy com o Jason, rivais, um correndo, o outro fugindo um do outro. Seria interessante ver isso aqui. Mas é uma pena que o Tommy ele aparece somente em 3 filmes da franquia. Que no caso eu acho que é a parte 3, a parte 4... Não, é a parte 4, a parte 5 e a parte 6, isso. Eu lembro do 6 porque pra mim é o melhor filme da franquia Sexta-feira 13. Então tem aquela versão do Tommy, inclusive, é a melhor. Onde o Tommy ele tá muito mais violento, agressivo. Ele quer de fato matar o Jason. Ele não tá perturbado, ele não tá fugindo. E isso é muito bacana. É uma pena que o Tommy ele foi desperdiçado. Ele aparece por somente 3 filmes com personagens diferentes. Ou melhor, com personagens não, com atores diferentes. E ele é um potencial que foi ignorado. É uma pena. Ele poderia ser melhor desenvolvido, né? Enfim. Vamos para o próximo comentário. O Homem Sem Sombra 2, 2006, primeiras impressões. Quem comenta aqui, eu acredito que seja um outro canal do YouTube, é Arquivo TV Hip. Eu também achei esse filme confuso. Não consegui entender o que o vilão queria. Gente, O Homem Sem Sombra, o primeiro, lançado no ano 2000, ele é um dos meus filmes favoritos de terror. Nós temos ali todo o desenvolvimento do vilão, o motivo dele ser um vilão, ele é explicado. Enfim, é um filme muito bom, é um filme quase que perfeito. E aí, 6 anos depois, nós tivemos a continuação intitulada O Homem Sem Sombra 2, que é péssimo. Eu não curti muito esse filme, não. Ele é um filme confuso, ele usa coisas do filme anterior. O vilão, não dá pra entender qual que é o objetivo dele. O cara invisível, ele já começa invisível. A gente não mostra o processo dele se tornando. Enfim, pra mim é uma sequência desnecessária, assim como eu tinha falado também de A Órfã 2 e A Órfã 3. Então, O Homem Sem Sombra 2
é um filme que ele é desnecessário, não precisava ser lançado, não precisava ser feito, mas tá aí, né? E assim, eu já tinha tentado assistir O Homem Sem Sombra 2. Eu lembro que eu assistia 10, 15, 20 minutos no máximo, mas o filme ele não conseguia me chamar a atenção. E aí eu tive que assistir para poder fazer esse conteúdo aqui para vocês. Inclusive, se vocês quiserem comentar, sugerir outros filmes de terror, mais para frente pretendo trazer séries também, deixe a sua sugestão aqui nos comentários, beleza? Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. E antes de finalizar, muito obrigado, Stephanie Borges, por todo o carinho e atenção que você dá aqui pro canal. Muito obrigado mesmo. Até a próxima.